Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, nessa online, Pai, para estudar a Tua palavra. Hoje é uma escola bíblica dominical. Muitos hoje não estão indo para as suas denominações, que estão vivendo em quarentena, meu Pai. Em casa, Pai. Muitos não podem nem sair de casa. Liguei para o meu irmão, ele falou que está em casa, não pode sair lá na cidade de Miracema. Porque se ele sair, ele perde até o emprego. Então, irmão, eu estou falando aqui para todos aqui, Senhor, sobre a palavra do Senhor. Esclarece, nos ensina, nos mostra a tua verdade. Porque para isso e por isso nós estamos aqui agora. Porque essas gravações, Senhor, nós sabemos que vai passar para o site e YouTube também. O grande mar do YouTube. Mas em nome do Senhor Jesus, dirija-nos, Senhor, nos ensina a tua palavra e mostra a tua verdade e abençoe a todas as famílias que vão estar ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela luz que tu nos envia, Senhor, e nos dá esclarecimento do teu querer e da tua vontade. Que nós possamos, Senhor, ser levados pela tua palavra, Senhor, ser guiados pelo teu Espírito Santo. Abençoe o pastor que está dirigindo esta reunião, que a tua luz venha esclarecer, Senhor, através do teu Espírito Santo, a mente do nosso pastor Oscar, e que ele possa trazer o teu querer e a tua vontade. Estamos aqui reunidos, Senhor, porque cremos na tua palavra e sabemos, Senhor, que contigo nada podemos temer nesse mundo e ninguém há de nos enganar. Muito obrigado, meu Pai. Dá-nos, Senhor, a tua direção, o teu amor e a tua misericórdia. Eu te peço e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, vamos começar aqui agora, né? Essa leitura aqui. E eu quero dizer aqui para os irmãos, né? Que antes de começar essa leitura aqui, quero passar aqui para os irmãos. Tá vendo, o presbítero Gilson, a sua foto ali? Sim. Vai sair a tua foto, não tenha dúvida. Não. Fazer o quê, né? Bênção de Deus. Olha só, eu quero deixar aqui algumas palavras, né, para fazer essa introduçãozinha. Nós já tivemos um papo aqui muito agradável, né, de esclarecimento sobre o arrebatamento da igreja e a grande tribulação. É um assunto nosso hoje, né, nos dias de hoje, mas hoje a escola bíblica nós vamos falar do livro de Mateus, da história da história. Amém. A história de Jesus Cristo é a história. E muitas pessoas não dão valor, né? Hein? Muitas pessoas não dão valor. A história do Senhor Jesus. Eu quero dizer também sobre isso, e também algumas palavras sobre o SEMI. O SEMI é o Centro Evangélico de Missões Internacionais, porque, irmãos, irmãs, nós não queremos aparecer na mídia. Não. O que vai aparecer é o nome Centro Evangélico de Missões Internacionais. Nós não queremos ter nome na mídia. Não queremos. Mas vai estar lá, Centro Evangélico de Missões Internacionais. Essa é a nossa ideia. Por quê? Porque, como o João Batista falou, que ele cresce, nós vamos diminuir, querido. Que ele cresce, nós diminuímos. Vamos ter que diminuir. Diminuir. Ele cresça e nós vamos diminuir. Essa é a palavra. Então, aqui ninguém quer crescer, ter nomes, sabe? Que nós vamos para o YouTube e tal, Facebook, Instagram. Nós estamos fazendo, já estamos entrando no mazão, querido. Ontem mesmo eu já estava acertando a minha página no Facebook, vou acertar a página no SEMI também. Aí vai ter Facebook, Instagram, onde você entrar vai estar lá o SEMI lá. E falamos a mensagem do Senhor. Essa é a mensagem da palavra. Desculpa, irmão, toda hora é a palavra. Não é assim? Não é assim? É a palavra. Amém. Aqui a gente fala a palavra, tá? Aqui tem pessoas da Igreja Católica, Espírita, Evangélico, de várias denominações, divisões, subdivisões, cristianismo. Não, aqui a gente aceita todos para assistirem. Mas aqui a gente só professa Jesus como Salvador. Aqui a gente fala de Jesus Cristo, do Senhor Jesus. Amém. Aqui a gente não glorifica Pedro,
Aqui a gente não glorifica Moisés, não glorifica Jó. Homens de Deus foram. Maria, mulher de Deus, foi. Mas aqui a gente só glorifica o Senhor Jesus. Porque aqui a gente não fala de religiões. E se falar de religião, meu Deus do céu, a gente fala mais do povo evangélico agora, uma líder evangélica que estão trabalhando aí naqueles senhores da igreja, que estão sentindo ser os senhores da igreja. Até o livro que nós escrevemos sobre os senhores da igreja. Tem líderes aí que se sentem, irmão. Se sentem dono da igreja. Só que a igreja quem fundou foi o Senhor Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Amém. A palavra diz, pastor, que Deus não aceita a glória de homens. Então, a glória é para ele, não para o homem, né? E é isso que nós fazemos, dar glória ao nosso Deus. Graças a Deus. Então, irmão, você vê, a glória é dele, a glória é do Senhor. Então, nós estamos falando essa live aqui, ela é interdenominacional, porque aqui não tem nome. Mesmo que eu professe ser oriundo da Assembleia de Deus. Na minha igreja, quando eu estava na denominação lá, Assembleia de Deus, de Madureira, Paulo Leiva Macalão, tá? Não é a de hoje, não. Era do Paulo Leiva Macalão. O homem que criou, ele fundou a igreja Assembleia de Deus de Madureira. Eu fui jovem lá. Eu, na minha denominação, porque lá dentro da Assembleia de Deus de Madureira, tinha várias igrejas, várias denominações, congregações. Para não falar milhares, irmão. A Assembleia de Deus foi uma das igrejas que mais cresceu no mundo. No mundo. Na mão do Paulo Leiva Macalão, que Deus usou aquele homem. No mundo. Muitos louvores maravilhosos. Não foi? E eu fiz parte de uma da congregação. Que o presbítero Gilson conheceu. Lá da rua José Barbosa, em Honório Gugel, paralelo à rua Emílio Goeldi e aquela rua Serafim Braga. Né? Isso. Então, aquela rua ali, uma das paralelas ali. O bom Gil sabe que ele morou ali. Então, eu quero dizer aqui uma coisa para vocês. Eu não tinha jovem da minha época, eu tinha 18, 20 anos, negócio assim. E eu não tinha dessa idade, não tinha jovens lá. Se tivesse um, eu tinha mais um ou dois só, no máximo. Não tinha. Então, os meus professores, Gilson, o presbítero Gilson, está aqui a Ana Paula, né? O Tony, o Fabiano acabou de entrar. Os meus professores, né? Os meus professores todos tinham a idade de, sabe? De ancião, né? Ancião. Então, eu quero dizer isso aqui para vocês. Estou dando essa palhinha, só um segundinho aqui. Estou dando essa palhinha, por quê? Essa introdução, porque os nossos professores, hoje parece que não tem mais professores de pastores. As pessoas hoje chegam na igreja, sabem falar um versículo, sabem ler um bom versículo, sabem falar bem, mas não tem a direção do Espírito Santo de Deus. Não tem um chamado ainda. Ah, Deus tem uma aba na vida de todo mundo? Tem. Não mas tem a unção, né, pastor? Hã? Não tem a unção. A unção. Você vê, quando Samuel foi na casa de Davi, Samuel tinha vários filhos. E um deles aqui tinha unção. Davi recebeu unção. E Davi foi até desprezado pelo pai. A gente vê isso. Meu, passou um, passou dois, passou aquele monte de filho, né? Ué, não é nenhum desses. Não tem mais nenhum? Ah, não, tem um lá no meio do mato, lá, cuidando das ovelhas. Olha só. Cuidando das ovelhas, meu irmão. Chama lá. Ele foi consagrado. Queridos, não são todos, tá? Quero deixar bem claro aqui nessa escola aqui. Nem todos são consagrados. Desculpa aí quem pensa diferente. Mas nem todos são consagrados. Você vê que quando Jesus veio, ele chamou quantos? Milhares? Pode ser. Quantos ele consagrou? 12. 12. Interessante, estou falando sobre consagração, quando reuniu, lembra quando ele enviou os 70? Quando os 70 voltaram, passou alguns dias, ele falou, olha, quem não comer da minha carne, do meu sangue, beber do meu sangue, não pode fazer parte de mim. Foi embora todo mundo, só ficaram meia dúzia de gato pingado, com todo respeito aqui, a palavra do Senhor, ficaram só um pouquinho de gente.
Creio que ficaram só os 12. Aí, quando ele chegou, e você, Pedro? E vocês? Aí Pedro falou assim para ele, Senhor, só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então, queridos, vou falar uma coisa para vocês, hein? Presta atenção, abre o olho, abram o olho, os olhos. Nem todos são consagrados. É porque eu estive falando com o Tony, se o Tony estiver ouvindo, ele pode responder. Tony é novo convertido, já conhecia a palavra, já ia na denominação e tal, ele teve algumas situações ali que ele não queria nem mais ir em denominação. Eu faço denominação assim para não falar que faz na igreja. Eu não costumo falar igreja. A igreja somos nós. Eu não vou em nós. Ali eu vou à congregação. Onde congrega a igreja. Eu costumo dizer assim. Tá? O Tony foi em algumas congregações, tá? E uma delas lá ele se decepcionou até ele conhecer a verdade. E eu falei para ele, Tony, você é um novo convertido, fala bem, já tem algum conhecimento que já lê a Bíblia profundamente. Então ele podia já começar a espalhar para todo lado. Os apóstolos, irmão, levaram quanto tempo com o Senhor Jesus? Com Deus Todo-Poderoso? Quanto tempo os apóstolos levaram do lado do Senhor Jesus? 3 anos. 3 anos, no mínimo 3 anos. Porque Jesus viveu aqui na fé até 3 anos e meio. Isso. No reinado dele. Amém. Então, no mínimo 3 anos andaram do lado do Senhor. Aprendendo. Até serem ungidos. Consagrados. Foi quando Jesus falou, receba o Espírito Santo. Você vê que o negócio era tão sério, irmão. É tão sério. É tão sério. Que as pessoas não param para atinar sobre isso. Quando Jesus ia orar, quando ele foi lá no Monte da Transfiguração, lá no Monte Hermon, que é um monte de gelo, ali só tem gelo aquele monte ali. Aquele Monte Hermon só tem gelo. Acho que o Senhor Jesus escolheu lá porque ninguém vai lá. É monte que tem... Não sabe aquele pico que só tem gelo? Então, o Monte Hermon é assim. E até tem na Bíblia sobre o Monte Hermon, que cai, o óleo que cai sobre a cabeça de Arão e desce a barba e tal. Está escrito, se eu não me engano, no Salmo. Então, ele foi no Monte Hermon, levou quem com ele? Os 12? Os 70? Quem Jesus levou no Monte Hermon? E teve na transfiguração que um deles falou assim, Senhor, é bom que vocês todos estejam aqui. Elias e Moisés e o Senhor. E nós vamos fazer 3 tendas, uma para cada um. Não é verdade? Quem são aqueles apóstolos que era discípulo na época lá, quando andou com Jesus, Senhor Jesus, que foram? Foram os 70? Não. Pedro, Tiago e João. Foram os 12? Não. Não. Entenderam? Irmão, não são todos não, querido. Claro que ele tinha 12. E eu quero deixar isso bem claro para vocês aqui. Sei por que hoje... Eu já vou começar a leitura lá do Mateus. A Sermão da Montanha. Então, irmão, olha só. Eram 70, 12 e 3. Os 70 partiram, ficaram os 12. E dos 12 tinha 3. E de 3, ele revelou tudo para um. Os grandes segredos ele revelou para quem? Os grandes segredos, está aqui na Bíblia. Os segredos do mistério do Reino de Deus, ele revelou para quem? Pensem nisso, pensem nisso, pensem nisso. Isso é bem interessante o que eu estou falando aqui. Porque essas coisas, muitas das vezes, você não aprende numa denominação. Na igreja. João. Então, irmão, todos são especiais. Não entenda mal. Todos, os 12. Eu não vou falar dos 12 somente. A igreja hoje seria um todo, né? Não é 12. Agora não são 12, são milhares, para não dizer bilhão. Vamos dizer assim, milhares são especiais. Na época eram 12. Mas tem um, guarda essa palavra, hein? Mas tem um dos 12. Não, desculpa, dos 12 tinha 3. De 3 tem um. Todos são especiais. Todos. Mas o grande mistério, ele foi para os 12? Os 3? Não. Para um. Não. Então, vocês analisam bem, todos são especiais, são.
Mas tem um que é íntimo. Atalabaxiricou, balaios. Amém. Glória a Deus. Tem 12. Cai para 3. Qual é o nome dos 3 aí, presbítero Gilson? É Pedro, Tiago e João. Tiago e João. Poderia ser Pedro, né? O grande Pedrão, hein? O grande Pedrão que não tinha papa na língua, falava, era repreendido, mas estava lá, Pedrão. Negou Jesus 3 vezes. Eram os 3 ali, os discípulos. Mas ele, dos 3, ele tinha o íntimo. O íntimo é aquele que ele revela. Aleluia. Os mistérios. Os mistérios do Apocalipse. Que hoje tem pastores que não gostam nem de ler. Estou mentindo? Tem pastores que não gostam de botar a mão no Apocalipse. Sim ou não, pastor, o presbítero Gil? Sim. Então, ele revela para o íntimo. Diz que João colocava a cabeça dele quando sentava à mesa, colocava a cabeça ali, ó, no coração, aqui no peito de Jesus, assim, no coração, assim, ó. João aqui, no coração de Jesus, botava a cabeça aqui. Aí Jesus devia fazer assim na cabeça dele. Íntimo de Deus. É pra gente ter inveja de João? Não. Não. Faça a tua parte, irmão. João tinha alguma coisa no coração dele ali que agradava ao Senhor. Outro íntimo de Deus, você pode perceber ali, meu irmão. Não adianta, quando Deus vê o coração do homem, não adianta. Ele é pecador? O homem é pecador. Quem não é pecador aqui? Fala para mim. Quem não é pecador, levante a mão. Eu vou até baixar a minha bem baixa assim, porque só misericórdia. Então, irmão, todos somos pecadores. Mas não é aquele pecado, hein? Eu estou falando de pecado, o cara vai, ver prostituição, não. Essas coisas já passou, não existe mais na nossa vida. Mas você tem um mau pensamento, você tem uma palavra que você fala, não é bendita, uma palavra maldita, porque você colocou mal a palavra, um pensamento, um julgamento que você faz. Aí você cai na real, o Espírito Santo de Deus fala com você no seu coração, te entristece, e você vai pedir perdão. Eu quero falar agora de Davi. Glória a Deus. E, rapaz, foi uma vida assim, sabe, de vitória, mas quando ele chegou naquela situação de Urias, ele levou, Davi foi à lama. Davi teve que jejuar vários dias, a situação dele foi difícil, o reino dele foi dividido, foi uma situação complicada. Mas o Senhor chamou ele aqui na palavra, Davi segundo o meu coração. Mas por que o Senhor chamou ele segundo o coração? Estou falando dos íntimos de Deus. Pelo arrependimento. Porque é o arrependimento. Eles tinham um coração de arrependimento. Um coração que se arrependia. Um coração que se entregava. Porque Davi foi escolhido entre todos ali e ungido por Deus. Amém. Porque se Deus olhasse para a terra, para o nosso pecado, e não tivesse fé, olha só, Deus tem fé? Tem fé, querido. Tem fé em nós. Ele acredita no ser humano que pode haver uma transformação. Agora, essa transformação vem através de quem? Dele. Essa salvação vem através de quem? Dele. Esse perdão vem através de quem? Dele, o Senhor Jesus. Tudo é Ele, irmão. Tudo posso daquele que me fortalece. Se vós estiveres em mim, a minha palavra estiveres em vós, e vós estiveres em mim, tudo que pedis ao Pai será feito. Então nós temos que estar ligados na videira. E Davi era ligado a Deus. João era ligado ao Senhor. Por isso esses homens eram íntimos. Outro íntimo que eu vejo na Bíblia. Eram milhares na época de Moisés, mas Moisés foi escolhido. Eram milhares. Você pode ver que quando saiu do Egito, não era 100 mil pessoas. Diz os estudiosos, que eram mais de 7 milhões. Você já imaginou isso? Moisés, Enoque. Em cada tempo teve os seus ítios. Enoque, Noé,
Abraão, Isaac, Jacó, nas suas épocas. Aí veio Moisés, José do Egito. Então revelava a intimidade para ele, intimidade. José do Egito. Aí nós vemos que veio Davi, né? Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Amós, Obadias, Joel. Homens íntimos de Deus. Zacarias, Malaquias, Sofonias, Ageu, está aí na palavra. Mas o Senhor tinha os íntimos dele. E hoje eu creio que ele tem os íntimos dele. Não é todos esses que estão pregando aí na mídia que são ungidos de Deus. Amém. E nós vemos aqui, se nós conhecemos a palavra, ninguém vai nos enganar. Desculpa aqui, a igreja não pode ter um papa. Desculpa os católicos, a verdade é essa. A igreja não pode ter um pastor governando. A igreja não pode ter um bispo governando, como nós vemos aqui hoje nas igrejas evangélicas. Bispo. Você sabe o que é um bispo, irmão? Sabe o que é um bispo? Que hoje não, bispo! Bispo é um presbítero. Qual é a sua consagração, Gilson? Presbítero. Então, presbítero, sabe o que significa um presbítero? Bispo, pastor, é um presbítero. Ele representa pastor e bispo, é um presbítero. Hoje não, bispo. Né? Não apóstolo. Apóstolo no Rio de Janeiro, irmão. Pensa direitinho, irmão. Apóstolo no Rio de Janeiro. Apóstolo é quando você vai lá para a China. Na China você pode ser apóstolo. Porque lá o evangelho é proibido e não é aberto. Lá na China. No Paquistão você pode ser apóstolo. No Afeganistão. Em Mianmar. Na Coreia do Norte vai ser apóstolo lá na Coreia do Norte. Então hoje as pessoas têm título, mas não é mais a consagração por Deus, é título. É o apóstolo, é o pastor, ministério, presidente. Não sou contra pastor, não, também sou consagrado a missionário, pastor missionário. Mas eu quero dizer para vocês, isso é uma consagração dada por Deus, querido. Como consagra vocês a presbítero, a diácono, a obreiro, tá? É isso aí. É por aí. Ele chama e ele vai te dando a consagração. Porque Pedro, quando começou, o que ele era? Simplesmente um hebreu. Um judeu. Porque vem de Judá. Judeu vem de Judá. Depois ele foi discípulo. Falou muita coisa, negou Jesus e tal. Depois ele foi apóstolo. Mas isso aí é com Deus. Ele que escolhe os seus apóstolos. Mas apóstolo, irmão, é aquele que inicia o trabalho. É aquele que vai no vazio. É aquele que vai e não tem nada. Você é apóstolo agora no Rio de Janeiro. Meu irmão, cada passo que tu dá, tu vê uma denominação. Na rua que você mora, todos, pode ver, analisa bem. Né? Os bairros ricos, milionários, não. Eles não querem nada com Deus, não querem nada com a igreja. Os ricos, bairros ricos e milionários, os grandes que têm muito dinheiro, não tem igreja. Claro que tem os servos do Senhor lá, mas são poucos. Agora, vai para bairros mais humildes. Bairros humildes que tem aqui no Rio de Janeiro, aqui na periferia aqui. Né? Onde você passa, em cada rua tem 2, 3, 4, 5, 6 denominações. E uma colada na outra. Não é verdade? E como que pode ter apóstolo aqui no Rio? Tá? Agora, apóstolo é aquele que vai lá, hein? Vai no meio da mata lá. Tipo assim, aquele lá do Amazônia, ele é apóstolo. Ele não está aqui hoje, não. Geral. Para não encher a bola dele. 21 anos da Amazônia. Esse é apóstolo. Para mim, esse é apóstolo. Porque está na Amazônia há 21 anos, no meio da tribo indígena, fazendo obra social, obra espiritual, obra de salvação, a obra geral, ele está lá, evangelizando, ensinando. E vocês já viram o vídeo. E nós vamos colocar também no site os vídeos dele. Desculpa, isso foi só uma pinceladazinha para que entendamos que a obra hoje, eu estou muito preocupado com essas denominações hoje. O homem hoje só pensa no hoje. Sabe? O homem quer saber da... Pô, a pessoa está bem financeiramente.
Ela não lembra de Deus, querido. Me desculpe, tá? Mas vou falar. Com todo respeito aqui. Um homem que tem bem empregado, um bom salário, está muito bem financeiramente, não lembra de Deus. Estou generalizando? Não. Tem aqueles que se destacam, né? Em servir ao Senhor. Mas são poucos. Pouquíssimo mesmo. Por isso que o Senhor Jesus falou, é mais fácil o homem passar pelo o fundo de uma agulha, né? O camelo, do que um rico entrar nos céus. Essa é a palavra, porque o rico, financeiramente, ele pensa no mamão. Então, essa é a palavra, né? Que nós temos que entender. Poucos. Por isso que eu falo, o apóstolo, ele tem que ser aquele local tipo Amazônia. Entra na selva amazônica ali, tu vai ser apóstolo. Agora, em outros lugares, meu Deus, as comunidades nossas estão cheias de servos de Deus, de homens de Deus, de mulheres de Deus. As nossas comunidades. Em todo o Brasil. Quer ser apóstolo? Vai lá para a Rússia. A China é proibido pregar o evangelho, lá é local do apóstolo. Lá é bom ser apóstolo lá. Entendeu? Agora, a pessoa se sentir aqui no Brasil, abre uma rede de televisão, ou participa de um canal de televisão, tem nome lá, mas eles estão vendendo Bíblias. Você liga o canal de televisão, tá lá o camarada vendendo Bíblia. Tinha aqui um livrinho, até o livro saiu daqui. Vendendo livros e Bíblia. Vendendo material para dizer que está trabalhando na obra do Senhor. Fala de comércio um tempão, fala 15 minutos da palavra e depois bota as músicas lá, aqueles cantores, aquelas cantoras para vender imagem. Porque hoje é vender imagem, né? Não existe mais esse negócio de CD. Mas vende a imagem. E a imagem chama... Aí, não, vou convidar lá, eu vou citar nome não, tá? Vou convidar a fulana de tal que canta bem para minha igreja. Só que quando vai para a igreja lá, a fulana de tal, que é o cachezinho dela para cantar. Ou fulano de tal, os grandes nomes do louvor do Brasil. Ou música, né? Música. Hoje eu quase não vejo louvor, me perdoe, tá? Louvor é o que está aqui na harpa cristã. Louvor é o que eu vejo na harpa cristã. Isso é louvor. Hoje existe muita música emocional. Hoje tem até música de romance, irmão. Diz que é louvor. Desculpa aí, tá? A realidade é essa. Pessoas hoje... Hã? Em igreja que é rock. Os ex-roqueiros criaram uma igreja e eles louvam com rock. Isso, olha, eu vou falar uma coisa para você, ainda tem coisa mais pesada ainda. Mais pesada ainda. Em cada comunidade, eles se adaptaram e colocaram ali. Irmão, o que é uma verdadeira igreja? É aquela da renúncia. A verdadeira igreja é aquela da renúncia. Você tem que renunciar ao mundo para seguir a Cristo. A verdadeira igreja, irmão, está escrito na palavra, é aquela que ajuda a órfão, viúvo e necessitado. A sua denominação faz isso? Me responda não. Só pensa. A verdadeira igreja é aquela que ajuda órfãos, viúvas e necessitados. A sua igreja está fazendo isso? A minha igreja está fazendo isso? Ajudando órfão, viúva e necessitado? Não me responda, não. Só pensa, por favor. Se a sua igreja está fazendo isso, chama o teu pastor, as conversas. Fala, pastor, por que nós estamos ajudando os órfãos, viúvas e necessitados? O negócio é muito mais sério do que se imagina. Às vezes as denominações estão aí, meu irmão, mas não estão seguindo o caminho do Senhor. Verdadeiramente. Como Ele nos ensinou. Irmão, para você ser servo de Deus e subir no arrebatamento da igreja, você tem que ser separado. Santo significa separado. Você não pode estar
vivendo dentro da denominação e sai dali da reunião ali, volta para o mundo de novo. Não. O santo de Deus é aquele que não vive uma vida de pecado, de shake de milho. Shake de milho é alcoólico mesmo, irmão. Enche a cara. Vai lá fazer a fezinha na loteria. Fica na rua aí, igual, sabe? Só misericórdia. Anda uma vida de sensualidade, de prostituição, de adultério, de mentira. Servos de Deus tem que estar separado do mundo. Ah, mas eu preciso de libertação. Amém. Eu também preciso. Todos nós precisamos de libertação. Peça a Ele que Ele vai te libertar de todo o pecado. Amém? Então a palavra é essa, irmão. Aqui não pregamos o que eu acho, o que... Não, aqui falamos da palavra de Deus. E agora vamos ler agora Mateus capítulo 7. Glória a Deus. Amém, Senhor. Mateus capítulo 7. Quem estiver pronto. Vamos lá. Irmão, a gente coloca aqui a leitura da Bíblia, tá? Porque muitas pessoas, né? Muitas pessoas não gostam de ler Bíblia, mas aqui a gente lê, tá? Então a palavra de Deus está aqui assim, ó. E pedindo-lhe... Vamos voltar aqui atrás, porque começou aqui. Qual dentre vós... É Mateus capítulo 7, versículo 9. Preparamos aqui no domingo passado. Mateus, irmão, quando ele fala do capítulo 5, 6 e 7, é a constituição do reino de Deus. Que a Bíblia é toda a constituição, mas esse aqui Jesus trouxe e nos mostrou o reino de Deus por dentro e por fora. Se podemos falar assim. E qual dentre vós o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Você daria uma pedra para o teu filho? Se ele pedisse um pão para você? Pensa nisso. E pedindo-lhe um peixe, você daria uma serpente para ele? Tu daria para o teu filho uma serpente? Fala aí. Não. Se vós, pois, sendo maus, como nós somos, Amém. sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Irmão, peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Ele está dizendo que Ele é Pai, Ele vai nos dar e nós somos os filhos. Nós sendo pais, né? Que Ele está dizendo aqui. Sendo maus, sabemos dar boa dádiva aos nossos filhos, por que que o Pai Todo-Poderoso do céu dará bem bens ao que pedirem? Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também. Vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Entendeu aí, presbítero Gil? Sim. Podemos passar para frente? Sim. Então ele está dizendo aqui, essa é a lei e os profetas. Hein? Ó, portanto, o que vos quereis que os homens vos façam, você não quer receber dádivas dos homens? Quer. Quer receber elogio? Quer. Quer isso, quer... É isso aí, meu irmão. Quer receber as coisas boas. Aí ele está falando assim, portanto que vos quereis que os homens vos façam, você quer ser bem tratado, não quer ser bem tratado? Você não quer ser amado? Todos nós. Aí ele continua, fazei-o também a vós. Sabei também vós. Porque essa é a lei dos profetas. Quer dizer, você tem que dar. Amém? Você tem que se doar. Fazer o bem ao próximo. Hã? A lei, ele diz, respeita ao amor ao próximo. É isso aí. Dele, né? É isso aí. É isso aí. Amém? Essa é a lei e os profetas. Sabe? Então, não queira primeiro receber, não. Hein? Começa a se doar.
Uma pergunta aqui para vocês aqui. Não me responda não, por favor. Só para pensar, né, para nós. Quantas pessoas nós já ajudamos hoje? Para não falar eu, você. Quantas pessoas você já ajudou hoje? Quantas pessoas eu já ajudei hoje? É forte, irmão. É forte, tá? Porque a gente às vezes só quer receber, mas não queremos doar nada. Jesus Cristo veio aqui para ser servido, é isso que ele falou? Não. O que é que Jesus Cristo falou que eu devia à terra? A missão dele. Ele veio para servir. Ele veio para servir. E aí, nós estamos servindo? Nós estamos servindo? Pensa nisso aí. Essa é a lei dos profetas. E a gente quer ser servido sempre. Quem não quer ser servido e bem servido? Só que às vezes a gente não quer servir a ninguém. Amém. Ô, glória, estou sentindo a presença do Senhor. Às vezes a gente quer ser servido somente. Glória a Deus. Alguém pode ler para nós aqui, o Tony, ou quem puder ler para a gente aqui. Qualquer um que estiver na sala, se puder ler para a gente, me ajuda aqui um pouquinho para a minha garganta. Socorre aí, Tony. Quem pode ler? Tá onde, pastor? Hã? Entrai, né? É. 13. É que tá, É. tá quase a cor do azul do fundo. Tá. 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porque acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Amém. Irmão. Entrai pela porta estreita. Quem quer entrar por essa porta? No seu entendimento, pastor presbítero Gilson, o que é porta estreita? É a porta que leva ao Senhor. É a porta de Deus. Mais alguma coisa? Ela é estreita porque é difícil conseguir penetrá-la. Porque ela não te dá liberdade, ela não te dá os prazeres que a carne deseja, e sim, ela te dá a espada. A palavra do Senhor para você negar a carne e conseguir caminhar nela, né? Através do teu amor, da tua aceitação, através do Espírito Santo que você vai receber pela misericórdia do nosso Senhor, você não tem, você não faz por onde receber o Espírito Santo, mas a misericórdia de Deus te dá essa reconciliação e você pode enxergar essa porta e entrar por ela. É Jesus Cristo. Amém. Então tá aí, entrai pela porta estreita. Irmão, você sabe quem salva o homem? Só para complementar o que o presbítero Gilson falou aqui. Você sabe quem salva o homem? É Deus. Disse o Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É essa a palavra? Não. Ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitas pessoas lêem a palavra, mas fala diferente. A leitura não é vai, não, irmão.
A leitura é vem. Estou colocando isso aqui porque é importante. Quem salva o homem é Deus. É Ele que traz. Está pensando que você aceitou Jesus, tal? Não. Ele te trouxe para você aceitá-lo. Ele te aceitou primeiro. Ele nos aceitou primeiro. Nós éramos o quê? Antes de sermos servos de Deus. Pecadores. Mentiroso, hipócrita, tudo isso nós éramos. Estou falando generalizando, irmão. É isso aí. Ele que nos salva. Ah, não, vou lá aceitar Jesus. Amém. Tu fez a sua parte. E ter feito assim com a mão. Não sei se você fez, mas muitos fazem assim com a mão. Né? Hoje online está sendo difícil fazer assim com a mão. Mas eu fiz. E não me arrependo, irmão. Foi com 14 anos. Não entendia muita coisa, não entendia nada. Não entendia nada. Eu entendo alguma coisa hoje? Também não. Eu estou tentando entender. Por isso estamos estudando aqui. Então, quando você faz isso, irmão, ele já te aceitou primeiro. Não pensa que foi você que veio a Deus, a Cristo. Não. Ele trouxe você. Ele me trouxe. Estava lá na porta da minha casa um dia lá, né? Chegou lá um adventista do 7º dia. Falou que a Terra... Não sei se você lembra do antes de 2000. Quem é depois de 2000 não vai entender. Mas quem é antes de 2000 sabe que nós tínhamos uma frase no passado. Que nós ouvimos diariamente. 1000 passará, 2000 não chegará. Quem já ouviu isso? Sim. Essa frase existia. 1000 passará, 2000 não chegará. E lá no 1997, foi quando eu aceitei Jesus, eu falei para ele, meu amigo, eu não quero pegar fogo não, mano. Porque diz que a terra vai pegar fogo. E é verdade, está escrito na palavra aqui. A terra está sendo preparada para pegar fogo. E ela vai ser queimada. Essa terra aqui. E eu falei, não quero ser morrer queimado, não. Mas o mar pegar fogo. Vai pegar tudo, vai pegar fogo. Vai ser lambido pelo fogo. Agora, hoje você entendendo claramente, se você for aí for colocar o planeta Terra, hein? O planeta Terra, aqui o Sol, esse é o Sol. Esse aqui é o planeta Terra, pequenininho. Olha só, se o planeta Terra for em direção do Sol, em menos, antes de ele entrar, ele já derreteu. Olha só, irmão. Os cientistas dizem, aqui está o Sol, aqui está o planeta Terra. Tá dando para entender aí, Pedrito Gilson? Sim. Antes da Terra chegar dentro do Sol, antes ela já derreteu. As pessoas não entendem isso. E essa Terra vai pegar fogo. Alguma coisa vai acontecer, não sei o que é. Meteoro, Sol, não sei. Calor do Sol, não sei. Só Deus sabe. Então, queridos, eu aceitei Jesus através dessa frase. 1000 passará, 2000 não chegará. E passamos de 2000. Hoje eu estamos em 2020. Eu aceitei a palavra em 1987. Tem 43 anos. E graças a Deus, não me arrependo um dia. Só queria ser logo fiel, né? Sabe que você aceita Jesus, você quer logo ser fiel em tudo, né? Quero falar aqui para quem tiver novo convertido aqui, tipo o Fabiano, talvez o Tony. Você quer ser logo fazer tudo certo, né? Dentro do reino de Deus. Mas você começa fazendo tudo errado. A verdade é essa. Você leva um tempo para enganar. Sabe? É igual uma máquina, né? Hein? Se não encaixar direitinho, ela não segue. Então, no início, você fica meio... Sabe aquele motor que arranha? Você, quando baixa a marcha não entra? Assim mesmo é o início do nosso relacionamento com o reino. Mas devagarzinho ele vai assim. Não é assim, não é assim, não é assim, não é assim, presbítero? Não é assim? Devagarzinho vai se encaixando, até virar aquela máquina e aí tu já sai a 10, 20, 30 por hora, chega a 100 por hora. Eu creio que tem pessoas hoje que estão a 1000 por hora no reino. Eu estou ainda a 30 por hora, querido. Mas a nossa ideia é ir mais
mais forte. Tem gente que está 1.000 por hora, estou dizendo. Eu estou começando agora, estou com 30 por hora. Mas em nome de Jesus, não vamos chegar lá. Tá? Então, entrai pela porta estreita. A porta estreita, irmão, é renúncia. Você renunciar ao mundo. Eu fico vendo, desculpa, tá? Você que torce para futebol aí, eu também já torci muito por time, né? Depois fiquei só torcendo para o Brasil. Mas depois entendi que o futebol, meu irmão, é um atrapalho na nossa vida. Por que eu quero falar isso? Presta atenção. Aquelas torcidas organizadas que ficam brigando lá no Maracanã, no Bernabéu, ou lá no São Paulo, no Sul. É uma briga, irmão. Eles até se matam entre eles. Isso é de Deus? Presta atenção. Presta atenção. Eu também já fiz isso. Já fui muito em Maracanã. Tá? Fui muito em Maracanã. Ó. E você vê lá as torcidas organizadas, eles só botam até o coração para fora. Gritam. Se emocionam. Ficam lá praticamente 2 horas lá, quase 2 horas se emocionando. Tem gente que chega lá meio-dia, o futebol vai começar às 5 da tarde. Tem que negar. Tem que negar jogos ilícitos. Tem que negar aquela podridão da televisão. A televisão tem coisa boa? Tem. Tem documentário. O Discovery, né? Tem os documentários, né? Tem os filmes evangélicos que eu gosto muito, né? Que o que te edifica. Mas a televisão, na maioria das vezes, atrapalha. Principalmente as novelas. Desculpa, irmão. É porta estreita. Tá? A mídia que nós estamos aqui agora pode ser bênção, pode ser maldição. Concorda comigo? Amém. Você pode pegar a mídia aí e entrar na prostituição, entrar na sensualidade. Os hackers que usam a mídia para o mal. Nós estamos fazendo usando a mídia para quê agora? Para o mal ou para o bem? Bem. Então, aí que a gente fala, a porta estreita. Você tem a mídia e pode ir pela portas largas. Né? Pode ir pela larga. Espaçosa. Mas não. Você está aqui na mídia assistindo uma palestra como essa aqui. Você não vai usar a mídia para os seus deleites carnais. Você não vai usar a televisão para seus deleites carnais. Quer ver um filme? Vê um filme do Evangelho. Vê um filme de Cristo, do Senhor. Vê um filme de Moisés, de Elias, de Jeremias, de Ezequiel. A história da Bíblia. Tem um monte lá na internet, na televisão. Use a televisão para a edificação, não para a destruição. Use a mídia para... Porque se eu fosse entrar naquela de não usar a mídia, olha só, nós estamos usando a mídia para coisa... Para edificar. Quem concorda? Amém. A mídia pode ser uma prostituição? Pode. Mas a mídia pode ser uma benção. Porta estreita. Tem que deixar, meu irmão, o pecado. Porta estreita. Tem que largar a mentira. Tem que largar a calúnia. Tem que largar o adultério. A prostituição. Perdoar. Perdoar. Porta estreita é arrepender-se. Se arrepender dos pecados. E por aí afora. Porta estreita é renunciar ao mundo. Tem alguma coisa mais para acrescentar, presbítero Gil? Dominar a carne. Aí, as pessoas dizem assim, né? Eu também já falei muitas vezes. E aí? E aí, peça a Deus que ele vai te dar uma pedra ou vai te dar um pão? Quem está entendendo? Amém. Vou voltar aqui, ó. Pedi, estou voltando que nós lemos semana passada. Pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrareis, bater e abrir-se-vos-á.
Estou voltando de novo. Desculpa, irmão. Eu não consigo seguir se antes não ter falado aquilo ali. Você quer libertação? Quer libertação total e plena e total? Geral? Pede e dá-se-vos-á. Pede a quem? Não está falando que Deus, você pede a Deus e Ele vai te dar o pão? E Ele vai te dar os seus bens? Não, Deus está falando de bens aqui, espirituais, querido. As pessoas colocam hoje, pastores colocam bens como dinheiro, e não é dinheiro. Dinheiro Deus te dá a bênção do seu trabalho, do seu emprego, e você vai trabalhar. Aqui está falando de bênçãos espirituais. Pedir e dá-se-vos-á. Quer ser libertado? Pede. Quer ser liberto? Pede. Quer largar esse mundo do mal? Busque. E encontrareis. Buscar e encontrareis. Quer a santidade? Busca. Quer o amor de Deus? Busca. Quer a bênção de Deus? Busca. Quer entrar no reino de Deus? Bata. E abrir-se-vos-á. Quer a vida espiritual com Deus? Quer. Bata na porta. Quer a santidade? Bata na porta. Quer a fidelidade de Deus? Bata na porta. Quer bater na porta, irmão? É bater na porta do reino de Deus e Cristo vai abrir a porta para você. Só Ele pode abrir a porta para nós. Eu estou falando de... É porque a pessoa, quando aceita Jesus, ela chega toda podre. A verdade é essa. Toda suja, cheia de pecados. Hoje não estão se pregando mais isso. Hoje só prega nessas, sabe? A lei da prosperidade. Só pega dinheiro, riquezas, mas não prega o que nós estamos falando aqui. Irmão, tem que ser liberto. Tem pessoas que estão na igreja há dezenas de anos, mas não são libertos. E andam falando do evangelho, que eu até falei para Tony, no momento, ser novo convertido, não fica, sabe, mostrando, falando, espera um pouco. Espera um pouco. Até o Senhor, como ungiu Davi, quando Deus ungiu Davi, quantos anos ele levou para começar o ministério dele? Dizem os mais conhecedores da palavra que Davi foi ungido com 17 anos, mais ou menos. Começou o reinado dele com 30. Levou a média de 13 anos para se preparar. A pessoa aceita Jesus hoje, já quer começar, já é pastor? Bispo? Apóstolo? Outro dia eu tive um encontro com... Um dia atrás, com um jovem que eu vi que você crescer assim, criancinha. Aí com 20 anos por aí, tinha uns 20, 22 anos, ele bateu na minha porta. Ô, pastor Oscar, o que foi, querido? Eu agora também sou pastor. Eu vi esse garoto crescer, praticamente. Aí chegou na minha porta, você sabe o que significa pastor? Na minha porta ele foi falar. E eu tinha um Fusca azul. Quem lá lembra dos Fusca aí? Eu tinha um Fusca azul. Sim. Tá? E ele falou, pastor, prosperidade de Deus não é ter um Fusca azul. É ter um BMW. Porque a sua prosperidade mostra quem você é. Ele falou para mim. Falei, o quê? A sua prosperidade mostra quem você é. O senhor tem um Fusca azul. Ah, beleza. E aí? Não, rapaz, você tem que ter um carro na tua porta que mostra a tua prosperidade. Porque o servo de Deus, Deus é o dono do ouro e da prata. Tu tem que ter um Audi na tua porta. Esses carros lá do Japão, né? Honda. Ferrari. E começou a falar. Eu falei, mas eu tenho um Fusca azul. A gente fica vendo o senhor carregando um Fusca azul, carregando cadeira, coisa para a igreja, no Fusca azul. Isso aí é uma desonra para a igreja. Ele falando para mim.
Falei, querido, eu acho que não entendeu nada até então. Cristo tinha Fusca azul? Não. Cristo pelo menos tinha uma carroça? Não. Cristo pelo menos tem um cavalo? Não. Cristo tinha onde reclinar a cabeça? Ele dizia que não. Como é que Cristo andava naquela época? Vocês acham que da Galileia à Judéia, irmão, é como daqui a São Paulo, querido. É longe, irmão. São quilômetros. Dezenas e centenas de quilômetros. Ele andava a pé. Lá em Samaria, vê lá, pega lá mapa. Olha o mapa mundi. Israel na época. Ele andava dezenas de quilômetros a pé. E nós aqui hoje andamos de quê? De Uber, de aplicativo 99, de táxi, de ônibus, de metrô. Cristo andava a pé. E vai um camarada lá na minha porta dizendo que tem mostrar riquezas espirituais é o quê? É ter bens financeiros. Querido, Deus não precisa de dinheiro para fazer a obra. Deus precisa de homens e mulheres de fé. Amém. Não é dinheiro. Ele é dono da prata? É, mas é dele. E ele vai dar para quem ele quiser. E digo para você, sabe por que muitas vezes ele não dá riqueza para nós? Posso ser sincero aqui? Posso, presidente? Posso, irmão? Pode. É porque nós vamos nos lambuzar. Eu estando agora com dinheirão muito no bolso aqui, vou fazer viagem missionária? Vou nada, eu vou lá para Cancún. Eu já fui em Cancún, tá, querido? Estou falando porque eu conheço Cancún. Vou para Comandatuba. Essas cidades aqui do Brasil que são cidades turísticas. Vou lá para Rio Grande do Norte. Vou lá para Bahia, lá. Aquelas cidades turísticas. Fernando de Noronha. Para acabar com a história lá do irmãozinho lá, de um pastor de 20 e poucos anos lá. Eu com o dobro da idade dele. E ele falando isso para mim. Amém, irmão. Se você acha isso, eu não vejo dessa forma. Cristo não tinha isso aí. Ele andava a pé para pregar o evangelho. Hoje nós temos uma facilidade até de avião. Hoje uma pessoa para pregar o evangelho quer a passagem de avião para pregar o evangelho lá em certas denominações. Tem que ter o aviãozinho dele de primeira classe. Tem que ter lá um hotel de 5 estrelas. O melhor hotel da cidade. E tem que ter um bom cachê. Desculpa aí. Essa é a palavra. Mas os dias passaram. E esse irmãozinho, na denominação dele, passou-se os dias. De novo. O que houve? Não, porque a igreja tinha um salário da igreja. Ele falando. Eu fui despedido. Ele era de uma denominação, ele foi despedido. Ele tinha carro, tudo da igreja. Casa da igreja, que é apartamento, roupa para ele e para os filhos, comida era dada pela igreja, e ainda tinha o salário dele por fora. Recebia carro, casa, fora do salário, roupa e comida. Toda a estrutura escolar, ele recebeu o salário. E ele, muito bem, foi despedido. Foi mandado embora, irmão. Perdeu o emprego. Olha só, querido. Eu não vou falar nem a denominação que você já está imaginando qual é. Foi embora. E eu não vou nem falar o que aconteceu com esse rapaz depois. Não vou, irmão. É triste. Foi triste. É uma história triste. Eu estou dando esse testemunho aqui, não estou falando nomes, ninguém sabe o que eu estou falando aqui. Ninguém de vocês nem vão saber. Mas a história desse rapaz foi triste. E hoje tem muita gente assim. Estão empregadas nas denominações. Empregadas na igreja. Não estão fazendo a obra do Senhor. Estão fazendo a obra do homem.
E essas obras um dia vão ser julgadas. Todas as nossas obras um dia vão ser julgadas, que é no tribunal de Cristo. E nós já falamos sobre isso. Amém. Paramos na porta estreita. Dá para entender aí a porta estreita? Porque larga é a porta e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Irmão, o mundo tem muita coisa para agradar a tua carne, querido. Muita coisa boa. Ei, a carne. Um dia o pastor falou para mim assim, pô, pastor, sou pregando de álcool, beber álcool. Qual o problema de tomar um copo de cerveja? Eu falei, nenhum problema. Nenhum. Mas para o cara tomar cerveja, por que você fala que não pode? Ele falando para mim, eu falo assim, olha, irmão, não é tomar um copo de cerveja. Eu pergunto para vocês aqui. Você acha que o homem vai ficar só num copo de cerveja, irmão? Um copinho de cerveja? Isso aqui é água, tá? Você acredita que o homem vai ficar só num copinho de cerveja, presbítero Gilson? Não. Todos que já tomaram cerveja, sabem? O cheiro te chama. Sim ou não? Sim. O cheiro da cerveja, a pessoa que gosta de cerveja, né? Ou já gostou, ou já bebeu a cerveja, o cheiro te atrai. É um imã. Estou mentindo, presbítero Gil? Não, é como um cigarro. Hein? É como um cigarro. No início o cara fuma um sim, depois vai embora, se perde, se descontrola. Interessante. Você está falando isso aí? Índice mostra. Olha lá no índice lá. Quantas pessoas morrem hoje por álcool? Olha lá. Eu creio que mais ou menos é igual ao suicídio. Hoje morre 1 milhão de pessoas por suicídio anualmente. 1 milhão de pessoas morrem de suicídio. E tem homem de Deus que se diz da igreja, servo de Deus, morrendo também de suicídio. Pastores. Suicídio. Aí vem suicídio, o álcool. Olha lá nos índices. Quantas pessoas morreram esse ano de bebida alcoólica? Por causa do álcool. Olha lá. Quantas pessoas morreram por causa do cigarro? O cigarro já é triplo já. Quando morre tanto de álcool, do alcoolismo, do álcool, não é alcoólatra não, é o álcool mesmo, porque o álcool queima. O que o álcool faz no organismo? Ele queima o seu fígado. O álcool queima o fígado. O álcool traz aquela doença chamada de cirrose, né? Isso. E vem também, depois do álcool, que juntando agora é o cigarro, juntando álcool e suicídio, o cigarro supera. E a pessoa sabe que o cigarro mata. Você sabe quantas toxinas tem o cigarro? Eu não posso confirmar nem afirmar, mas diz que são 47 mil toxinas. E diz que é mais, mas alguém fala que é 47 mil. O cigarro traz para o organismo. E o cigarro mata. Você às vezes vê uma pessoa comprando um maço de cigarro, aqui ó, vem aquela foto da pessoa aqui cheia de doença. Quem já viu? Cheia de doença. Mas isso está dentro? Está dentro. Tá dentro. E muitos são que entram. Isso é porta estreita, é porta larga. Porta larga. Quer seguir o Senhor Jesus? Negue-se a si mesmo. 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos são a que encontram. Amém? Aí chegou o pessoal ontem aqui, um pastor, né? Queria debater. Só um fala. Mas a palavra está aí, querido. Aqui a gente fala contra o pecado. Aqui a gente fala sobre o inferno. Quem não seguir com Jesus vai para o inferno. A palavra diz isso, está clara a palavra. E aqui a gente ainda segue ainda a doutrina antiga, sim, senhor. A doutrina do Senhor. A palavra de Deus como ela é, genuína. Aqui a gente não tampa o tal com a peneira. Somos pecadores, sim.
mas lavado pelo sangue de Jesus Cristo. E poucos são que encontram a vida. Poucos. Está aqui, ó. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Por isso que a palavra de Deus diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos são os escolhidos. Poucos são os escolhidos. Amém. Sei que a palavra é dura, mas está escrito, só o que estou falando aqui. A palavra está falando. Acautelar é cuidado. É alerta, é atenção. Atenção, atenção, atenção. Porém, dos falsos profetas, atenção com eles, cuidado. E vem até vós vestido como ovelha. Irmãos, esses homens, ele engana até a mãe dele, irmão. Ele engana crianças. Esses homens que muitos estão aí na televisão aí. Pô, irmão, a pessoa faz uma escola de samba dentro da igreja, dizendo que vai para o carnaval, para ganhar as almas no carnaval. Você precisa participar de um samba da igreja, participar de samba, de música, tudo da igreja, e com batucada, tudo isso, para ir para o mundo, para dançar, para pular, para pregar. Desculpa aí, tá? Essa porta do caminho do Senhor, você não precisa se fazer de carnavalesco para ganhar gente de carnaval, não. Ajoelha e ora e pede a direção de Deus. Mas não sai em caravana de carnaval para ganhar os carnavalescos. Pastor, não é assim que funciona, hein? Teve um pastor que falou, perguntaram a ele: pastor, o senhor desfila lá no dia de carnaval? Leva a escola para ganhar aqueles que estão lá? O senhor ganhou quanto? Ele falou 10. Perdeu quantos? 20. É? Entendeu? Ganhou 10 e perdeu 20. Irmão, a pessoa está doida para pular o carnaval e você não vai fazer carnaval na sua igreja? Só misericórdia, pastor. Só misericórdia, pastores. Estão fazendo da sua igreja barracão de carnaval. Ah, porque aqui a gente está treinando. Não está. Não treinando no altar, irmão. Amém. Os sambistas tem até música. Aquilo não é hino. Acultelai-vos dos falsos profetas, que vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são o quê? Lobos devoradores. Quer falar alguma coisa, presbítero Gilson? Amém. Terminou a live hoje, né? Não, aqui só por enquanto. Só a respeito aí? Nós vemos aí que o homem que tem Deus no coração, a aposta para ele não representa nada, porque ele está livre do pecado, ele está livre das coisas antigas, ele fugiu desta terra para não se contaminar, como a palavra nos dá em Apocalipse, e ele está livre, porque ele conhece Jesus, ele tem a condução do Espírito Santo na sua vida, a porta estreita para ele é como se fosse normal, porque ele tem o Senhor, ele anda de acordo com o Senhor, baseado na palavra de Deus. Esses falsos profetas não vão causar mal algum a ele, porque ele conhece a palavra, ele está reunido, ele está com nós aqui hoje, que nos reunimos para ouvir a palavra, para nos libertar, para sabermos caminhar na presença do Senhor. Amém. Amém. Vamos aqui dar o próximo passo aqui. Pode ler, presbítero? Por favor. Por seus frutos os conhecereis. Porventura,
Vou ler de novo. Por seus frutos os conhecereis porventura. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produzirá bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Amém? Meu irmão, está bem claro aqui, o fruto são as atitudes. Os frutos são nossos atos. Então, você conhece a pessoa, não adianta ela pregar uma coisa na igreja, lá na denominação, no altar, e desce e faz totalmente ao contrário. São os frutos. Amém? Mas nós vamos continuar os frutos na semana que vem. Viu que a gente não está dando... Parece que a gente dá muito passo, mas já estamos com uma hora de ensino. Amém. Glória a Deus. Peço a vocês agora que abram os seus microfones e vamos agora comentar o que nós aprendemos. Glória a Deus. Quem quiser fazer comentário, pode fazer aí os comentários aí. Hoje o Tony tá viajando de avião para onde, Tony? Nada. Eu tô indo aqui resolver uns negócios meus aqui. Tá marcado já. Não sei nem se vocês estão me ouvindo bem aí, mas tá uma barulheira aqui. Amém. Mas estou ouvindo perfeitamente. Então fala aí uma coisa aí, que você conseguiu captar aí. Consegui captar aquilo que nós já vemos estudando cada vez mais, né? E nos aprofundando. Não adianta, para entrar na porta estreita, tem que estar em santidade, tem que estar, né, fiel, firme na palavra. E a porta estreita realmente é o que alvejamos, né? A porta estreita é onde alvejamos entrar, né? Essa porta estreita, o nome porta estreita hoje veio para edificar mais o que nós já vemos estudando já há alguns dias, né? Que é a Igreja de Cristo, né? Que vai ser arrebatada, e com certeza é por ela que nós vamos entrar e por ela vamos permanecer, certo? Amém. Amém, mano. Amém. Ele está lá olha, ele está viajando, mas ele está assistindo, mano, na viagem. Não dá para reclamar, não, querido. Não dá para reclamar, não, tá vendo? Ele podia estar desculpado, dar desculpa. Não, eu tô viajando, tô numa van, não sei o quê, eu tô num carro, num ônibus. Mas tá lá, ó. Glória a Deus por isso. Valeu, Tony. Obrigado. Deus te abençoe. Ana Paula tá com a gente aí. Fabiano, quer escrever alguma coisa? Ana Paula, quer falar alguma coisa? Glória a Deus. Ana Paula. Irmã Ana Paula, alô? Quer falar alguma coisa, irmã? Louvado seja o nome do Senhor. Presbítero Gilson, está com a gente mesmo. Amém. O senhor faz as suas considerações finais aí para a gente terminar a live. Eu acho que eu já falei até demais. O Senhor hoje nos ensinou a respeito de como caminharmos na sua presença. Nós aprendemos que com Ele nada pode nos atacar, nada pode nos abalar, que a nossa fé é viva com a palavra de Deus, e a palavra ela nos diz que ela não passará, tudo passará, mas a minha palavra permanecerá. E essa palavra vem de lá de trás, até nós, para nos dar condições de sobrevivermos nesse mundo, porque o mundo mudou. A tecnologia, o conhecimento, o modo das pessoas agirem, mas a palavra de Deus é a mesma. É amor, é misericórdia, ela nos dá condições de termos o alívio do Espírito Santo para prosseguir nesse mundo. E nós sabemos que se estivermos no Senhor Jesus, a nossa vida será alicerçada e conduzida até aquele dia ao qual Ele está para chegar. E sabendo
a palavra de Deus, não temos que temer, não temos que nos assustar. Fugir desse mundo, como diz ali, como o Apocalipse está dizendo, foge da terra para não ser contaminados. Não é fugir do mundo. A gente está no mundo, a gente precisa do mundo, né? As nossas atividades estão ali, mas o nosso coração está em Deus. E nós não vamos imitar aquilo que vimos nesse mundo, que vemos nesse mundo, mas sim imitar e conduzir-nos segundo a palavra de Deus. Assim como é ensinado a cada dia, a cada reunião aqui. Ninguém perde nada. Se você está ouvindo a palavra de Deus, você não perde nada, você só tem a ganhar, só tem a crescer. Agora, quando, infelizmente, os maus falsos pastores conseguem fazer a cabeça da pessoa que gosta daquele tipo de ensinamento, de prosperidade, né, material, e deixa de buscar primeiramente o reino de Deus, ele não tem como se livrar do mundo. Ele vai fazer as coisas que é ensinado a ele. Mas nós não. Graças a Deus, nos reunimos hoje nessa escola dominical para aprender a palavra de Deus, para aprender a nos conduzir, para aprender a ter cada vez mais esperança no nosso coração, sabendo que o Senhor Jesus voltará a qualquer momento. E nós estamos ali sentinelas, estamos ali alertas, estamos ali cautelosos, aguardando a presença dele. Amém. Amém. O nosso irmão Fabiano, ele está escrevendo aqui, ó. Hein, pastor Pedro Gilson? Que o senhor está falando aí, está confirmando aqui, ó. A igreja somos nós. O irmão Fabiano escrevendo aqui. E devemos seguir estreitamente a palavra e não os homens. Padres, pastores, rabinos fazem parte de uma igreja. Mas esta igreja não vive na palavra. Não nos serve a salvação. Não nos serve a salvação. Porque, na realidade, se os pastores, os presbíteros, os rabinos fosse falar da salvação, tem que oferecer o quê? A salvação para o homem. Mas para oferecer a salvação, primeiro ela tem que buscar a salvação. Hein? O pastor, os pastores, os rabinos, os padres têm que buscar a salvação. A unção para não cair no pecado. A unção. Para oferecer a salvação, tu tem que ter ela, querido. Como é que você vai oferecer alguma coisa se você não tem? É o que o Fabiano está falando aqui. Amém. Glória a Deus. Pastores, rabinos fazem parte de uma igreja, mas se esta igreja não vive na palavra, ele está colocando aqui, se a igreja não vive na palavra, não nos serve a salvação. Amém, pastor, o irmão Fabiano? Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Hoje, na palavra não tem unção. Não tem. Tem que ter unção. Irmão, nós estamos aqui, irmão, por isso que a gente não tem aquela conotação de religião, religiosidade. Também não é comunismo, não. Aqui a gente não quer união de denominação aqui, não. Nem união de igreja, não. Aqui é a união do servo de Deus. Amém. Diferente de união de igreja. Agora eu me uni também a igreja tal, instituição tal, igreja tal, denominação tal, religião tal. Não, aqui não tem mistura de religiões, não. Aqui é separação. Separação. Só tem um cabeça, hein, pastor? Só tem Jesus. Nós somos membros Nós da somos árvore. Ele é a cabeça, nós o membro do corpo. Nós somos membros. Então está aqui, irmão, apresentamos a palavra. Ninguém é perfeito, amém. Só que você tem que buscar a perfeição, querido. Santidade, buscar a santidade, a fidelidade, o amor de Deus, a obediência, adoração. Aí vem perfeição, buscar a perfeição em jejum e oração, pela fé e a salvação. É os 10 itens que eu falo sempre aqui. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui está a palavra. Estou essa semana aí viajando aí agora, segunda-feira, já até comprei passagem para Itaperuna. Né? Devo visitar lá algumas cidades. Amém. E para levar a mensagem do Senhor. Vou levar camisetas. Vou levar Bíblias para ser doada, tudo para doada. A gente não está vendendo, não estão vendendo Bíblia, não, hein? Doada. Bíblias doadas.
Tem duas cores, tem uma toda preta e tem uma toda colorida assim. Não sei se dá para você ver, letras grandes aqui, ó. Essa daqui é letra grande, olha se dá para ler. Vê se dá para ler. Aí, letra grande, ó. Se está dando para ler aqui, imagina lá, né? E levar também livros também, vou levar uns livrinhos também. Um livrinho, vamos levar. Amém. Né? Para doar para o povo. E vamos falar lá do arrebatamento. Glória a Deus. Deus vamos te falar use. Que Deus te use lá. Ore por mim nessa viagem. Amém. Que vai ser uma viagem missionária, não vai ser viagem para passeio. Não vou passear. O povo lá já estão esperando. Já liguei para lá se tem algum problema aí. Não. Falei, não, pode vir, não tem problema. Aqui voltou ao normal. Itapiruna já voltou ao normal. As cidades pequenas também já voltaram ao normal, entendeu? Tudo com máscara, né? Mas já voltaram. Amém. E eu quero dizer a vocês, agradeço a todos vocês. Talvez eu faça a live lá de Itapiruna.